Turma, hoje eu vou mostrar para vocês os artigos que a gente vai utilizar aqui na elaboração da reclamação trabalhista. Para a elaboração da reclamação trabalhista para o exame de ordem, a gente vai utilizar o artigo 840 da CLT e o artigo 319 do CPC. Então, se você abrir lá a sua CLT, lá no artigo 840, você verá a seguinte redação. Ó. A reclamação, que na verdade o que a CLT está se referindo aqui é a reclamação trabalhista, poderá ser escrita ou verbal. A gente vai falar da reclamação verbal mais para frente, tá? A que nos interessa agora, para a prática da reclamação trabalhista, é a reclamação trabalhista escrita. E aí o parágrafo 1º traz os requisitos da reclamação trabalhista, nos termos da CLT. Diz assim o parágrafo 1º, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante e de seu representante. Veja bem, é muito discutível ou discutido, sobretudo na doutrina, se a gente precisa do artigo 319 do CPC, que versa sobre petição inicial de um modo geral, ou melhor, que traz os requisitos sobre petição inicial cível de um modo geral, né, se a gente aplica ou não esse artigo e todos os seus requisitos à reclamação trabalhista. Esse questionamento se dá porque o artigo 840 teve seu parágrafo 1º modificado em 2017, está vendo? Ó? E o CPC ele é de 2015. Então, obviamente, como a CLT, em relação às normas processuais trabalhistas, é uma norma específica, especial, em relação ao CPC, obviamente que, para a prática do dia a dia, basta que você utilize aqui os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º, que vai estar tudo certo. O grande problema é que a OAB exige requisitos diferentes. Então, na verdade, a gente pode dizer que a gente vai ter que fazer, a partir logo do nosso próximo tópico, que é o endereçamento, uma simbiose entre o artigo 840 da CLT, que trata da reclamação trabalhista, e o artigo 309 do CPC, que trata dos requisitos da petição civil de um modo geral. Além disso, existe um requisito específico que é o abesiano. Então, se a gente procurar aqui, ó, no site da OAB e pegar, foi do 40º, pegar aqui, por exemplo, a prova do 40º exame de ordem, que foi a última prova em que caiu uma reclamação trabalhista, a gente vai se deparar com a seguinte situação, quer ver? Ó? Que é a necessidade, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, de você lá no finalzinho da peça, na hora que vai fazer os pedidos, a gente vai falar de tudo isso com calma, tá? Requerer a procedência dos pedidos, tá vendo? A procedência dos pedidos estimados com indicação R-cifrão. Isso aqui nada mais é do que, na verdade, você ter que incluir o R-cifrão em cada pedido, como a gente vai trabalhar depois com calma, mas você tem que fazer lá uma alusão expressa de que você quer a procedência dos seguintes pedidos ou dos pedidos constantes da reclamação trabalhista. Enfim, é um requisito específico aqui que eu chamo de OABsiano, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, calma que a gente vai trabalhar isso tudo com calma, tá? Fiquem tranquilos. O que eu quero mostrar para vocês nesse momento é que para o exame de ordem, nós vamos trabalhar com esses dois requisitos, ou melhor, com esses dois artigos. O artigo 840, parágrafo 1º da CLT e o 309 do CPC, tá bom? E aí, tem uma questão aqui também que eu tenho que levantar desde agora, que é a seguinte. Toda vez que eu faço uma junção, uma conexão ou uma comunhão de artigos, tá vendo? Estejam eles na própria CLT
ou na CLT e em outro diploma legal, que pode ser o caso aqui, por exemplo, do CPC, você deve fazer remissão. O que é remissão? É você anotar aqui, ó, artigo 319 do CPC. Aí vem um questionamento que normalmente vocês fazem: professor, mas eu posso fazer remissão mesmo aí, por se tratar de peça? Pode. Essa remissão que eu estou falando não tem problema nenhum. Mas, por conta disso, de saber o que você pode fazer remissão, o que você não pode, de saber o que você pode usar, o que você não pode na prova do exame de ordem, é que antes de dar sequência ao nosso primeiro tópico mesmo, que é o endereçamento da reclamação trabalhista, eu vou deixar para tratar desse tópico endereçamento daqui a 2 aulas, porque primeiro eu vou mostrar para vocês o que vocês podem usar e o que não podem usar. Depois eu vou mostrar para vocês o material que vocês precisarão ter no dia da prova, tá? Para fazer a prova do exame de ordem numa boa. E finalmente nós voltamos lá para a nossa aula, que é sobre o endereçamento, e vamos dar sequência àquela nossa aula anterior, tá? Mas por enquanto, repetindo aqui, voltando aqui ao tema de hoje, que é basicamente apresentar os artigos com os quais nós vamos trabalhar, que são o 840, parágrafo 1º da CLT e o 319 CPC, que vai funcionar assim, presta atenção. Para o exame de ordem, a gente vai usar os dois e vai utilizar requisitos que estão nos dois. Mas tomem cuidado, porque se você vai fazer uma prova de concurso, não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Na prova de concurso, você vai, se por acaso você se depara com um questionamento perguntando, segundo a CLT, quais são os requisitos da reclamação trabalhista, você vai responder só com os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º, tá? E não com todos esses aqui que estão no 309 do CPC. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui por meio de um exercíciozinho, ó. Aqui um exercício de concurso, tá? E aí, olha só, vamos fazer esse exercício, ó. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, a petição inicial trabalhista, entre outros requisitos, deve conter, presta atenção, então ele não vai colocar nessas opções todos os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º. Vai colocar uma parte deles e vai misturar com o do CPC. E aí você vai responder a opção que tem apenas os requisitos da CLT, tá? Para nós, essa discussão, ela não tem nenhuma importância. Se a gente aplica os requisitos do 319, se é do 840, não interessa. A gente aplica os requisitos que são exigidos pelo exame de ordem e que fazem parte, em regra, disso que eu mostrei para vocês, que são os padrões de resposta lá do exame de ordem, e que a gente regularmente consegue extrair isso desses padrões aqui de resposta, de todas as reclamações trabalhistas que já foram cobradas até hoje. Então, o que a gente vai fazer? Então, essa discussão, ela para nós não tem nenhuma importância. Então, vamos aqui, ó. Deve conter, ó, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, e o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Opa, repara que isso está exatamente igual ao que está aqui, ó. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, ele não colocou lá, ele disse, dentre outros, né, então ele vai colocar só alguns dos requisitos que estão aqui. A qualificação das partes, ele não colocou. A breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, quer dizer, a qualificação das partes ele colocou. A breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio ele colocou. O pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. E o restante ele não colocou. Mas ele não colocou nenhum requisito que não está aqui, tá vendo? E que está em regra lá no artigo 319 do CPC. Aí, se você olhar aqui as outras alternativas, olha, vai colocar a qualificação das partes, a causa de pedir próximo e a causa de pedir remota. Não tem nada lá que fale sobre isso no 840, parágrafo 1º, né? Na verdade, isso está indiretamente relacionado
ao inciso 3º do artigo 309, que fala do fato e fundamento jurídico do pedido, que na verdade aqui você tem a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota, mas depois a gente volta a falar sobre isso. Agora não importa, porque não é isso que o artigo 840 trata da CLT. Nas outras alternativas, ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? Colocando requisitos que hoje nem estão mais no 309, olha. A qualificação das partes, o pedido certo e determinado, mas ele não completou com a parte final, ó, e com indicação do seu valor, que está lá na CLT. O requerimento para a citação do reclamado. Isso aqui não existe, nem no artigo 319 existe mais esse requisito que existia lá no artigo 282 do CPC de 1973. Então, repare que tá vendo? Eles vão colocando diversos requisitos que nem existem mais só para você cair. E aí, se você não tiver com isso na cabeça, de acordo com a CLT, os requisitos da reclamação trabalhista só são aquele mesmo, tá? Mas como nós estamos falando aqui da OAB, o que interessa para nós, o que nos interessa é utilizar entre os dois artigos o que for necessário para vocês fazerem a reclamação trabalhista, essa peça, essa petição inicial, da forma mais precisa possível, de acordo com o que tem sido utilizado nas correções das provas do exame de ordem. Tudo bem? Então, obviamente que aqui nós vamos ter uma resposta, e a resposta aqui vai ser da alternativa A, né? Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Então tá, turma. Por hoje é só, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.